Ele diz que está tudo bem, mas você sente que não está. Ele sorri, mas se fecha. Ele diz que te ama, mas se distancia. E você começa a se perguntar: o que está acontecendo? Por que o que ele diz não combina com o que ele faz? A resposta está nas profundezas da mente masculina. E talvez você nunca tenha olhado para lá. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, dizia que o que negamos nos controla, que a sombra inconsciente de cada ser humano guarda aquilo que ele não quer ou não pode encarar. E na psique masculina, essa sombra tem raízes profundas, cultivadas pelo medo, pela vergonha e por séculos de repressão emocional. Desde pequenos, os homens aprendem que vulnerabilidade é fraqueza, que sentimentos são sinais de perigo, que emoção é coisa de mulher, ou seja, tudo aquilo que pulsa dentro de um homem sensível, amoroso, empático, precisa ser calado. E assim, nasce a máscara, uma máscara de controle, de indiferença, de força. Mas por trás dela, a dor, insegurança e uma enorme confusão emocional. Então, quando ele diz, não quero falar sobre isso, talvez ele esteja dizendo, eu não sei como falar sobre isso. Quando ele diz, tá tudo bem, o que ele sente pode ser exatamente o oposto. E quando ele diz, você é intensa demais, talvez ele esteja apenas apavorado por você enxergar nele algo que nem ele aceita em si mesmo. É por isso que muitas vezes, o que ele diz não é o que ele quer, porque ele não teve permissão, nem consciência, de entrar em contato com o que realmente sente. Jung falava do conceito de ânima, o lado feminino da psique masculina, um campo interior onde moram a empatia, a sensibilidade, a intuição. Só que muitos homens reprimem esse lado, não por maldade, mas por medo. Medo de parecer fracos, medo de não serem suficientes, medo de não merecerem amor. E o resultado? São homens adultos emocionalmente desconectados de si mesmos, que até sentem, mas não sabem reconhecer o que estão sentindo, que até amam, mas não conseguem demonstrar. E isso nos relacionamentos vira um campo minado, porque você tenta se aproximar, você fala, pergunta, se entrega, e ele se cala, se esconde, ou pior, responde com frieza. Não é porque ele não se importa, é porque ele não sabe o que fazer com tudo isso. Quando você o toca emocionalmente, você o coloca frente a frente com um lado dele que ele passou a vida inteira evitando. E isso é assustador. É por isso que tantos homens se afastam quando mais amam. Porque amar, para eles, é um território desconhecido, onde eles não têm controle. Eles sentem algo verdadeiro, intenso, profundo. Mas isso os desestabiliza, porque eles foram ensinados a controlar, não a sentir. Então o medo toma conta, medo de se perder, medo de não ser suficiente, medo de ser visto de verdade. E nesse medo, eles recuam, criam distância, falam menos, agem como se não se importassem. Mas lá dentro, o caos continua. Talvez você já tenha vivido isso. Ele dizia que queria estar com você, mas de repente ficou frio, se fechou, evitou conversas. E você sentiu que algo mudou, mas ele não explica, ele não olha nos olhos, ele diz que está cansado, que precisa de um tempo, que está confuso. E você sofre, se culpa, acha que fez algo errado, que era você o problema, mas não era. O problema estava nele, e na guerra que ele vive com a própria psique. Jung também dizia que aquilo que não enfrentamos no inconsciente volta em forma de destino. Quantos homens perdem grandes amores simplesmente porque não conseguem lidar com as próprias emoções? Quantos se sabotam? Quantos empurram para longe justamente quem mais os entende? E o mais trágico, quantos nem percebem o que estão fazendo? Porque se você perguntar o que ele sente, ele vai travar. Se você pressionar por respostas, ele vai se fechar. Não porque ele é insensível, mas porque ele foi treinado para não sentir. O silêncio dele não é indiferença, é confusão. A frieza não é falta de amor, é medo.
O afastamento não é desinteresse, é autoproteção. E entender isso muda tudo, porque quando você enxerga além das palavras, você acessa o inconsciente. Você percebe os gestos, as ausências, os pequenos sinais que revelam aquilo que ele ainda não consegue dizer. Você aprende que, para compreender um homem emocionalmente bloqueado, é preciso olhar com empatia, mas também com clareza, porque não basta justificar tudo com "ele não sabe lidar". Sim, ele tem limitações, mas você também tem limites, e não é seu papel consertar ninguém. É seu papel se proteger emocionalmente, se respeitar, se priorizar. Mas também é seu direito entender, ver a verdade por trás das palavras e parar de se culpar por algo que nunca foi culpa sua. Se você quiser uma chave para abrir a porta da mente masculina, tente perguntar: o que você tem medo de sentir? Essa pergunta desmonta defesas. Não pressiona, mas aponta para a raiz. Porque no fundo, quase todo homem que foge está fugindo de um sentimento, de um lugar interno que foi negado. E quanto mais ele nega, mais controlado por esse lugar ele é. Jung dizia: você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Ou seja, não adianta esperar que ele acorde por mágica, ele precisa encarar sua própria sombra. E isso dói, exige coragem, exige tempo. Alguns farão isso, outros não. Alguns vão olhar para você e reconhecer o quanto você os ajuda a crescer. Outros vão fugir e culpar você por terem se sentido vulneráveis. Mas agora você sabe. Agora você entende que o que ele diz nem sempre é o que ele quer. Que por trás da frase "não tenho certeza sobre nós" pode estar um grito interno de "eu não sei como lidar com esse amor". Que por trás do sumiço pode haver pânico emocional. Que por trás da frieza pode existir uma alma em conflito, implorando por conexão, mas incapaz de sustentá-la. Isso não torna o comportamento dele justo, mas te dá poder. O poder de decidir com consciência. O poder de amar sem se anular. O poder de ir embora quando não há reciprocidade verdadeira. E também o poder de ficar, se houver espaço para evolução. Você não está exagerando. Você não está louca. Você só está sentindo aquilo que ele ainda não consegue nomear. E talvez, ao reconhecer isso, você tire um peso enorme dos seus ombros. Porque agora, você não precisa mais interpretar sinais confusos. Você entende o que está por trás deles. Você entende que a dor dele não é sua responsabilidade. Você entende que amar alguém emocionalmente indisponível exige mais do que paciência. Exige limites claros, amor próprio e, acima de tudo, consciência. Carl Jung nos ensinou que conhecer a nossa própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Então, antes de querer salvá-lo, olhe para dentro e veja o quanto você merece um amor que te veja, que te ouça, que não fuja. Um amor que não se esconda atrás de palavras, mas que se revele nos gestos, na presença, na vulnerabilidade. Porque o verdadeiro amor nasce quando duas sombras se reconhecem e escolhem se iluminar juntas. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E nunca se esqueça, o que ele te diz nem sempre é o que ele sente. Mas agora, você sabe enxergar além das palavras, e isso muda tudo.